Bem-vindos, ouvintes queridos, a mais um episódio do nosso quadro Literatura de Primeira. Hoje, abrimos as páginas empoeiradas de um livro que transcende o tempo e nos convida a refletir sobre a vida, a morte e as complexidades humanas. Sim, eu estou falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas, a obra-prima de Machado de Assis. Memórias Póstumas é uma narrativa intrigante que traz uma proposta literária não apenas completamente diferente de tudo que já havia sido publicado no Brasil na época de seu lançamento, como também nos proporciona uma leitura às avessas. Inclusive, é justamente por essas características que recentemente o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas conquistou literalmente os corações dos leitores lá nos Estados Unidos. E tudo isso graças à influenciadora Courtney Novak, que o descreveu como o melhor livro já escrito. E vamos combinar, não é para menos. Afinal, Machado de Assis nos presenteia com uma prosa afiada e uma visão única da vida nesse livro. E para os ouvintes aqui em Arco Verde, que ficaram curiosos e querem adquirir o livro para lê-lo, aqui vai uma dica valiosa. Esse livro está disponível lá na Lira Cultural. Basta você procurar pelo Bruno Lumba, que ele vai receber a todos de braços abertos. E quem permanecer conosco até o desfecho do episódio de hoje vai ter uma surpresinha. Eu não vou revelar nada agora, mas eu garanto que vale a pena você ficar sintonizado até o final. Então, meus queridos ouvintes, preparem-se para adentrar o universo de Brás Cubas, um homem que nos conta as suas memórias após a sua morte. O que acontecerá com Brás Cubas? Fiquem conosco, pois a resposta está nas entrelinhas, nos devaneios de um defunto autor. Agora que nós já nos ambientamos, vamos adentrar ao universo particular de Brás Cubas, o nosso protagonista e narrador. Ele, que já partiu deste mundo, nos presenteia com suas memórias póstumas, revelando detalhes de sua vida, amores e experiências. Tudo começa com a declaração da morte de Brás Cubas, cujo narrador e protagonista relata suas memórias após ter sido vítima de pneumonia. Pertencente a uma família abastada do século XIX, Brás Cubas narra primeiramente sua própria morte e enterro, onde apareceram apenas 11 amigos. Mas não se enganem, caros ouvintes, pois a história está apenas começando. Na infância, Brás Cubas nos leva a um tempo de brincadeiras e caprichos. Ele nos conta sua relação com o escravo negrinho Prudêncio, que servia como seu cavalo de todos os dias. Como um menino aristocrata, Brás montava no negrinho impondo sua superioridade. Uma relação complexa permeada pelas nuances da sociedade da época. Na escola, Brás conhece Quincas Borba, um amigo que, com o tempo, se torna filósofo e desenvolve a teoria do humanitismo. Mas é com Marcela, uma prostituta de luxo, que Brás vive uma paixão intensa. Uma relação baseada em interesses, onde Marcela o amou, segundo ele, durante 15 meses e 11 contos de réis. O pai de Brás, preocupado com essa ligação, o envia para estudar em Coimbra, lá em Portugal. De volta ao Brasil, Brás Cubas se apaixona por Virgília, mas ela acaba se casando com Lobo Neves, um político influente. A vida adulta de Brás é marcada por tentativas de trabalho e invenções, como o famoso emplastro. E, caros ouvintes, preparem-se para o capítulo das negativas, onde Brás reflete sobre a existência e nos brinda com uma conclusão surpreendente. E assim,
Entre memórias e reflexões, Brás Cubas nos conduz por um labirinto de sentimentos e ironias. Mas o que aguarda todos vocês no final, só lendo o livro para descobrir. O livro surpreende desde o início. Imaginem, o narrador é um defunto, ou melhor, alguém que acabou de morrer. Brás Cubas, nosso protagonista, nos conta a sua vida após a morte. Uma perspectiva que, além de ser única, é bastante ousada. E essa escolha narrativa marca a genialidade de Machado de Assis. Em 1881, Machado lançou Memórias Póstumas de Brás Cubas, um divisor de águas em sua carreira e na literatura brasileira. Esse romance aqui não apenas marca sua fase mais madura, mas também representa a transição do romantismo para o realismo no Brasil. Brás Cubas, com seu humor sarcástico, reflete sobre as hipocrisias e caprichos da classe média alta carioca do século XIX. Suas memórias são um espelho da sociedade, e ele nos presenteia com uma visão crítica e perspicaz. Afinal, como ele mesmo disse, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria. Recentemente, o livro viralizou nas redes sociais, graças à influenciadora Courtney Henning Novak. Essa obra-prima de Machado de Assis conquistou leitores nos Estados Unidos e se tornou uma das mais vendidas na categoria Literatura Caribenha e Latino-Americana. Um fenômeno literário que transcende nossas fronteiras. Machado de Assis, com sua genialidade, nos convida a refletir sobre a sociedade, os valores e as contradições humanas. Brás Cubas, o nosso defunto autor, é muito mais do que um mero narrador. Ele é um observador perspicaz, um espelho da sociedade carioca do século XIX. Através das suas memórias, Machado de Assis nos apresenta um retrato crítico e irônico das classes sociais, das hipocrisias e dos caprichos humanos. O romance é um convite à reflexão sobre a nossa própria existência. O capítulo das negativas é um momento crucial na obra. Brás Cubas, com sua sinceridade cortante, nos revela que não teve filhos, não transmitiu a nenhuma criatura o legado da nossa miséria humana. Essa negação, paradoxalmente, é o seu saldo positivo. Machado questiona os valores tradicionais e nos faz pensar sobre o que realmente importa na vida. Machado de Assis é um mestre da ironia. Ele brinca com as expectativas do leitor, ele subverte convenções, ele nos surpreende com reviravoltas. A narrativa em primeira pessoa, com um defunto como protagonista, é um artifício literário ousado. Brás Cubas, ao mesmo tempo cínico e melancólico, nos conduz por um labirinto de emoções e reflexões. Memórias Póstumas de Brás Cubas acaba não sendo apenas uma narrativa literária importante que marca uma época passada do nosso país. É uma obra atemporal. As críticas feitas por Machado à época são as mesmas que fazemos hoje. Os problemas sociais e existenciais que ele aponta são os mesmos que nos afligem hoje, mostrando o quanto esse livro transcende o tempo e continua a nos desafiar a olhar para dentro de nós mesmos. Machado de Assis, cujo nome completo é Joaquim Maria Machado de Assis, nasceu no Morro do Livramento, Rio de Janeiro, em 21 de junho de 1839. Filho de pais humildes, seu pai era pintor de paredes e sua mãe, a açoriana Maria Leopoldina Machado de Assis, era lavadeira. Autodidata, ávido leitor, Machado publicou seu primeiro soneto, A Lhama Senhora DPJA, aos 14 anos, no Periódico dos Pobres. Fascinado por livrarias e tipografias, tornou-se aprendiz de tipógrafo e, em 1864, com 25 anos, lançou seu primeiro livro de poesias, Crisálidas. Mas,
foi com os seus romances e contos que Machado de Assis deixou um legado inestimável. Ele é considerado o principal representante do realismo brasileiro. Suas obras são marcadas pela objetividade, ironia e crítica social. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Machado trabalhou com a temática do adultério e fez críticas à elite burguesa do século XIX. Brás, nosso defunto autor, é um espelho dessa sociedade hipócrita e complexa. Suas memórias, como vimos hoje, nos conduzem por esse labirinto de emoções e reflexões. Machado casou-se com Carolina Augusta Xavier de Novaes, uma senhora portuguesa que o auxiliou nas revisões dos seus livros. Ela foi sua companheira durante 35 anos. Esgotado pelo intenso trabalho de escritor e de funcionário público, Machado sofria de epilepsia, e foi Carolina que cuidou dele com dedicação. Em homenagem à sua amada, Machado escreveu o poema A Carolina. Junto com outros escritores da época e inspirados pela Academia Francesa, Machado fundou a Academia Brasileira de Letras, a ABL, e foi o seu primeiro presidente. O objetivo da ABL era o de cultuar a cultura brasileira e principalmente a literatura nacional. Com a morte de Carolina, em 1904, Machado de Assis entrou em uma profunda depressão, vindo a falecer 2 anos depois, em 1906. E enfim, queridos ouvintes, nós chegamos ao final da nossa jornada através das páginas de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Eu espero que todos vocês tenham se encantado com as reflexões e as ironias desse defunto autor tão peculiar. Brás Cubas, mesmo após a sua morte, nos presenteou com sua vida e suas memórias. Ele nos mostrou que a existência é um emaranhado de negativos e positivos, e que, no fim das contas, o saldo pode ser surpreendente. Afinal, não transmitir a nenhuma criatura o legado da nossa miséria é uma vitória e tanto. Pelo menos foi para Brás. E agora, a surpresa que prometemos. Para o próximo episódio, nós vamos sortear o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse mesmo que eu mostrei aqui durante todo o episódio de hoje. Uma cortesia da Livraria Lira Cultural e do Bruno. Apenas para os ouvintes do de primeira categoria. Sim, você pode ser o sortudo ou a sortuda a ganhar esse exemplar aqui do livro que nós falamos tanto hoje. Mas atenção às regras. Para participar do sorteio, você deverá, primeiro, curtir e compartilhar o episódio lá no Instagram, no perfil do de primeira categoria. Segundo, curtir o post oficial no perfil do de primeira categoria e indicar nos comentários 2 amigos para participar do sorteio. Não valendo, atenção, perfil fake, perfil profissional ou de criador de conteúdo e nem de celebridades. Terceiro, seguir os perfis do de primeira categoria e da Lira Cultural no Instagram. E aí, na próxima semana, ao vivo, no de primeira categoria com os Alci Joane, quem sabe a obra de Machado de Assis seja sua. Enfim, recado dado. Obrigado por nos acompanharem nessa viagem literária. Fiquem ligados para o próximo episódio e lembrem-se, a resposta para o mistério de Brás Cubas está nas páginas do livro. Até breve, aqui foi o professor Raul. Tenham todos uma tarde e um fim de semana de primeiríssima categoria.